Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão que incide então na função quadrática, mas em demonstrações dentro da próprio tema da função quadrática. O desafio é o seguinte: considera então a família de funções quadráticas definida então na forma f de x igual a x ao quadrado mais ax, isto com a pertencente a r. Escreve a expressão anterior exatamente na forma f de x igual a x mais h ao quadrado mais k, quer dizer, escrita de uma função quadrática, atendendo então aqui às coordenadas do vértice, e mostra que os vértices dos gráficos das funções desta família pertencem então ao gráfico da função g de x, que é dada pela expressão menos x ao quadrado. Bem, o que está aqui em jogo é termos então aqui uma função quadrática definida nesta forma, x quadrado mais ax. Teremos então na primeira fase de pegar aqui na expressão da função quadrática e manipular a expressão até termos a expressão escrita em função das coordenadas do seu vértice, e depois mostrar que o vértice, ou os vértices, melhor dizendo, dos gráficos das funções desta família pertencem então ao gráfico de g de x, que é dado por menos x quadrado. Fazendo assim aqui uma pequena abordagem à situação, temos aqui esta função f, que eu vou apenas determinar aqui os zeros, não é? F de x igual a zero, isto é equivalente então a dizer que x quadrado mais ax há de ser igual a zero. Facilmente colocamos o x em evidência, fica x mais a igual a zero, e temos então que os zeros é x igual a zero, ou então x mais a igual a zero, o que daria x igual a menos a. Sabemos também, visto que o coeficiente do termo maior grau é positivo, que esta função tem então a concavidade voltada para cima, neste caso. Então, colocaremos assim o referencial. Sei que tem zeros em 0 e menos a. Vou, por exemplo, colocar aqui um exemplo. Aqui seria 0 e aqui terei então assim menos a. A função f, se tem a concavidade voltada para cima e tem estes dois zeros, isto é só um exemplo, ok? É assim, há de fazer aqui, né? Tem aqui o seu vértice e depois passa ali naquele zero, quer dizer, isso sobe. Isto seria então a função f de x. O vértice desta função f de x está exatamente aqui, quer dizer, chamamos este ponto, por exemplo, o ponto V, né? O vértice aqui desta função f de x, e teremos que mostrar que este vértice pertence então a esta função g, tem exatamente esta expressão, menos x quadrado, com cavidade voltada para baixo, né? Então teremos que mostrar exatamente, isto seria a função g de x, teremos que mostrar, como podem visualizar aqui na imagem, que o vértice da função f pertence a esta função g de x, isto para, obviamente, qualquer valor de a. Isto é um caso, quer dizer, para qualquer valor de a. Eu decidi neste vídeo abordar esta situação no GeoGebra, porque é fácil meter aqui, meter a função no GeoGebra e eu alterar no GeoGebra este valor de a, e vocês poderão visualizar então que o vértice desta função f desliza sobre a função g de x. Okay? Então vamos ao GeoGebra, depois obviamente faremos então a demonstração analítica desta situação, mas apenas para termos um conhecimento um pouco mais aprofundado da situação, vamos aceder aqui ao GeoGebra. Bem, estamos aqui então no GeoGebra e aqui vou construir tudo desde o zero para vocês perceberem também o raciocínio, mas sobretudo para também vos passar estratégias de trabalho no próprio GeoGebra, que sem dúvida é uma ferramenta muito importante que, se vocês souberem utilizar da melhor forma, dá-vos uma ajuda muito grande na exploração de alguns conceitos, algo que será impossível explorar por desenhos. Aqui o GeoGebra serve muitas vezes para podermos fazer explorações com um grau de profundidade impossível de ser feito com desenhos, com puros desenhos. Sendo assim, o que vou criar em primeiro lugar é exatamente aqui um seletor, quer dizer, é a tal variável a da função, tal ax, né? Vou criar aqui essa variável a, para depois poder alterar aqui o valor e vocês verem o efeito produzido na função. Okay? Agora vou criar então aqui a função f de x, ou seja, f de x exatamente igual a x ao quadrado,
x ao quadrado mais ax. Vou pedir então aqui a expressão para isto ficar tudo mais claro. Vou mostrar aqui nome e valor. Como vocês podem visualizar, está aqui a expressão exatamente da função, quando a é 0,6. Agora, reparem que se eu alterar aqui os parâmetros do a, quer dizer, isto produz claramente um efeito sobre a função. Vamos então explorar aqui algumas situações. Quer dizer, sobre esta função já vimos naquele cálculo dos zeros que x igual a zero é um zero da função, sempre, independentemente deste valor de a. O outro zero será sempre simétrico deste valor. Vou só apenas pedir aqui, quer dizer, os zeros, basta pedir a interseção da função aqui com o eixo do x. Agora, este ponto é aqui o zero e eu vou pedir as coordenadas, né, que apareçam. Como podem visualizar, reparem que o a é igual a menos 3, o zero era x igual a menos a, quer dizer, o simétrico deste valor da a. Se a é menos 3, o zero, além de x igual a zero, o outro zero é exatamente 3. E, como podem reparar, se o ar for, por exemplo, 2,8, Ui, não, aqui não marca, estranho. Ok, deixem-me pedir aqui o ponto. Talvez tenha interceptado com o semi-eixo positivo do x. Ok, então só me estaria a dar o valor para as interseções aqui com o semi-eixo positivo. Penso que agora, exato, o a é 3, né? O 0, se o a for 3,5, o segundo zero é em menos 3,5, se este a for um número negativo, quer dizer, menos 3,6, o segundo zero é em 3,6. Bem, avançando, o que temos que mostrar aqui é exatamente que o vértice desta parábola coincide com a outra função g de x, que é dada por menos x quadrado. Para encontrar aqui o vértice, o que eu vou é aqui fazer o seguinte, quer dizer, vou tentar encontrar aqui nesta função quadrática dois pontos que tenham a mesma ordenada, e isso é relativamente fácil de fazer, porque eu aqui posso pedir uma reta paralela ao eixo do x, e agora, quer dizer, qualquer interseção que eu faça aqui com esta reta paralela ao eixo do x, interceptará a função exatamente em dois pontos, cujos pontos terão exatamente a mesma ordenada. Ok, então vou interceptar a função com essa reta paralela ao x. Obtive então aqui estes dois pontos. Aliás, até posso pedir o valor para vocês confirmarem que realmente eles têm exatamente a mesma ordenada. Se a reta é paralela aqui ao eixo de x, a ordenada, o y tem que ser o mesmo. Reparem, 3,64, 3,64. Agora, para encontrar o vértice, eu vou tocar aqui na ideia do eixo de simetria da parábola. Né? Se eu tiver aqui dois pontos que tenham a mesma ordenada, a mediatriz destes dois pontos que têm a mesma ordenada há de interceptar exatamente ali a função quadrática no vértice. Então basta chegar aqui e pedir então a mediatriz destes dois pontos. Reparem, ok? E reparem como a mediatriz destes dois pontos, que é o eixo de simetria desta parábola, intercepta sem dúvida alguma a função quadrática, a interseção da função quadrática da parábola com o seu eixo de simetria, dar-me-á então o vértice. Ok? E vou então pedir aqui as coordenadas também do vértice. E, exato, lá estão. Vou apagar estas linhas auxiliares, que foi então esta reta paralela. Isto para tirar agora daqui as coisas que me interessam. A simetria também não é necessário estar aqui agora. Dizer, reparem que eu altero aqui os parâmetros do A, quer dizer, o vértice será em pontos diferentes, o segundo zero também. Agora vamos então ver aquilo que tínhamos que mostrar. Okay, vou então criar aqui uma função g de x, aqui uma função g de x, que é igual a menos x ao quadrado. E como podem visualizar, como podem ver aqui, exatamente o vértice desta parábola, né, da função f, da parábola descrita aqui na função f, pertence à função g de x. Eu vou só colocar aqui também a expressão de g de x. Está aqui, menos x quadrado. Agora vou fazer aqui uma pequena animação para vocês perceberem que, independentemente do valor de a, independentemente aqui do valor de a, o vértice da parábola, né, desta função f, pertence sempre ao gráfico de g de x, ok? Para todo o valor de a, independentemente do valor que o a tome, o vértice desta função f pertence sempre
à função getX. Depois de visualizarmos esta situação, vamos então agora sim à demonstração um pouco mais analítica. Faremos então em modo de apresentação essa mesma demonstração. Vamos ter que achar o vértice, as coordenadas do vértice, ou as expressões que me darão então as coordenadas deste vértice, e depois mostrar que o vértice pertence à função g, substituindo então essas coordenadas do vértice e verificando que é um ponto que pertence à função g. Faremos então isso já de seguida, então até já. De regresso aqui à apresentação, vamos então fazer esta demonstração da situação que vimos com a ajuda também de GeoGebra, que isto realmente é sempre verdade. Então o que temos de pegar em primeiro lugar é nesta expressão da função quadrática e escrevê-la então em função das coordenadas do vértice. Quer dizer, reparem, vocês penso que já fariam isto anteriormente, quer dizer, x² mais ax. Manipular então esta expressão de forma a obterem a função escrita, atendendo então às coordenadas do vértice. Aqui será então fazer uma pequena manipulação. Colocariam então em evidência o coeficiente do termo meu grau, que é 1, não faz diferença alguma. Agora é uma questão de perceberem qual seria o quadrado do binómio que teria origem parte deste desenvolvimento, né? É aqui alguma coisa ao quadrado, né? Que eu vou só aqui aumentar este segundo parênteses, mais ou menos aqui. Quer dizer, se tenho x ao quadrado, teria que ter aqui x. Se este termo médio é positivo, vou então colocar aqui mais, e aqui o segundo termo teria de ser exatamente a sobre 2. Okay? É sempre metade do coeficiente do termo aqui do primeiro grau. Isto então ao quadrado. Reparem que, através do desenvolvimento do binómio, escreveriam o primeiro termo ao quadrado, que é x ao quadrado, mais o dobro do produto, quer dizer, o dobro de x vezes a sobre 2 dá exatamente ax, né? O dobro da multiplicação. Depois, o que é que está a faltar aqui para eu ter este quadrado do binómio? Terá a faltar aqui o segundo termo ao quadrado, não é? Teria que ter então aqui a sobre 2, tudo ao quadrado. Então, para isso ser verdade, terei então que adicionar exatamente aqui mais, e repara que a ao quadrado sobre 2 não é nada mais do que a quadrado sobre 2 quadrado, visto que o quadrado da divisão, né, o quadrado do quociente é o quociente dos quadrados, então adicionaria aqui a ao quadrado sobre 4. Neste momento alterei o valor da expressão, mas se subtrair em seguida, quer dizer, isto fica sem efeito. Depois, este desenvolvimento aqui faria então parte, isto aqui faria então parte do quadrado do binómio, seria exatamente o desenvolvimento aqui do quadrado deste binómio, e ficará então aqui, cá fora, o menos a quadrado sobre 4. Tudo bem. Atendendo a isto, né, e visto que a escrita de uma função atendendo então ao seu vértice, de uma função quadrática atendendo ao seu vértice, pode se escrever na forma de x menos h ao quadrado mais k, onde o vértice terá então de coordenadas h e k, sendo h o x do vértice e k exatamente o y. E eu, olhando para esta manipulação, que transformei então esta expressão na função quadrática com escrita atendendo às coordenadas do vértice, posso concluir claramente, né, o vértice terá de coordenadas. Atenção que eu tenho x menos h, né? Eu aqui tenho x mais a sobre 2 ao quadrado. Eu, para perceber a coordenada x do vértice, eu terei que pensar como x menos a sobre 2, quer dizer, tudo então ao quadrado, onde a coordenada x do vértice é exatamente este menos a sobre 2. Okay? Então vou só registar aqui o vértice. A expressão que me dá então aqui as coordenadas do vértice seria então menos a sobre 2, seria o meu x, e o y seria menos a quadrado, então sobre 4. Isto é então as coordenadas do vértice desta função f, ou melhor, a expressão que me dá as coordenadas do vértice. Agora tenho que mostrar que este vértice, né, v pertence aqui à função g de x. Então quer dizer, se v pertence a g de x, então se eu substituir aqui o x pelo x do vértice e substituir aqui, igualar então isto aqui a y, né? Isto há de ter que ser aqui verdade, né? Substituir aqui as coordenadas x, isto é de obter aqui uma verdade, né? Isto terá que ser verdade.
Então vou substituir aqui o x por menos a sobre 2, né? O g de menos a sobre 2 terá de ser então igual a menos a quadrado sobre 4. Quer dizer, se eu mostrar que isto é verdade, então eu mostro que v pertence então a g de x. Okay? Então, vamos aqui à função, né, h de x, e substituímos o x por menos a sobre 2. Né? G de menos a sobre 2 será exatamente igual. É substituir aqui o x por menos a sobre 2. Teremos então ali menos, depois menos a sobre 2 ao quadrado. Fazemos então aqui as operações. Isto ser negativo ao quadrado fica positivo. Este menos não tem nada a ver com este quadrado. Fica então a quadrado sobre 4. Ok? Então o ponto, né? Então o ponto. Então V pertence a h de x, como queríamos demonstrar, e então tem a demonstração desta mesma situação. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.